Olá, como que eu vou fazer para saber se a minha interface ela traz uma boa experiência para o usuário? Para isso existem alguns critérios e é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Fica comigo aí. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de IHC e nessa aula nós vamos falar sobre alguns critérios de qualidade que é utilizado em IHC para avaliar se as nossas interfaces elas são bem construídas, elas trazem uma boa experiência para o usuário. Vamos ver quais critérios são esses. Vamos lá? Então, existem alguns critérios para avaliar a interação humano-computador. Então, para se ter uma qualidade, né, na interação humano-computador, é importante perguntar quais características são importantes para a gente ter essa interação e interface adequada. Então, são analisados 4 critérios. O primeiro é a usabilidade, o segundo é a experiência do usuário, terceiro a acessibilidade e, por último, a comunicabilidade. Através desses 4 critérios aí, a gente sabe se a nossa interface é boa ou não, se a interação vai ser boa ou não. Tá certo? Vamos à primeira, que é a usabilidade. Então, a usabilidade está relacionada com a facilidade de aprendizado e uso da interface, bem como a satisfação do usuário em decorrência desse uso, né? Então, o Nielsen ele vai definir o critério de usabilidade como um conjunto de fatores que qualificam quão bem uma pessoa pode interagir com determinado sistema. Então, são eles. O primeiro, a facilidade de aprendizado, learnability, facilidade de recordação, memorability, eficiência, segurança no uso e satisfação do usuário. Tá certo? São esses 5 itens aí que definem a usabilidade, se são boas, quão fácil de aprender, é fácil de memorizar, ela é eficiente, né? Ela me traz segurança e ela me deixa satisfeito. Então isso aí vai fazer com que o sistema ele tenha uma boa usabilidade. E aqui eu gosto de queria mostrar para vocês aqui um livro do Steve Krug chamado Não Me Faça Pensar. Tá? Esse é particularmente um livro que eu gosto demais e eu utilizo ele nas minhas referências aqui, porque o próprio nome do livro já é sugestivo. O usuário, né, ele não quer pensar. Como assim ele não tem que pensar? Não, ele não tem que pensar na interface, ele tem que pensar no objetivo dele. Né? O usuário, o que ele quer? Quando ele utiliza determinado software, quando ele entra em algum site, quando ele utiliza algum aplicativo, ele acessa por algum objetivo que ele tenha. Então ele quer utilizar para poder ir lá e atingir o objetivo dele. Ele não tem que ficar, peraí, para eu atingir o meu objetivo, eu tenho que clicar nesse menu, eu tenho que arrastar para cá, Ele não tem que ficar pensando em interface com essas distrações. Ele tem que ir lá, resolver o problema dele e pronto. Tá? Então o usuário ele não tem que ficar pensando muito, será que se eu clicar aqui vai dar certo ou vai dar errado? Tá? Então esse livro do Steve Krug ele é muito sugestivo nos quesitos aqui de usabilidade. Tá? Então alguns conceitos do livro, olha só, quando você está navegando em um determinado site, algumas perguntas que você não deve fazer. Quais perguntas são essas? Primeiro, eu posso clicar aqui? Você não tem que fazer essa pergunta. Por onde que eu devo começar? A navegação, será que é por aqui? Esses 2 links, eles são iguais? Vai levar para a mesma coisa? Então, se você fizer alguma dessas perguntas, o site com certeza tem alguma coisa errada com relação à usabilidade. Tá? Então, esse livro, ele prega isso. Tá? Alguns conceitos do livro do Steve Krug. Tá? Então, um dos princípios da usabilidade é fazer com que o usuário ele pense o mínimo possível. Né? As coisas elas precisam ser óbvias, né? Autoexplicativas. Tá? Quanto mais perguntas o usuário precisar fazer para utilizar o site ou o aplicativo, né? Quanto mais atividade mental ele tiver, pior vai ser a usabilidade. Né? E a experiência que ele está tendo ali com o site ou o aplicativo, né? É chamado de experiência do usuário, a experiência dele. Né? Por isso você tem que evitar que o usuário ele tenha essas dúvidas, que faça as perguntas. Né? Então, o usuário ele não pode pensar muito, ele tem que ir lá e resolver o problema dele. Né? E esse livro ele vai tratar de alguns pontos, né? Recomendo que vocês
comprem esse livro, que vocês leiam. Tem uma versão dele anterior, né, que já está até, vou ver se eu disponibilizo para vocês, mas essa versão atualizada aí é importante a gente ler, porque ela vai incluir também a parte de mobile, né, de aplicativos móveis aí para dispositivos móveis, né. Então é importante a gente ler sobre esses critérios de usabilidade. Ele dá várias dicas, o próprio livro é muito engraçado de você ler. Ele não é um livro cansativo. Poxa, se ele fala de usabilidade, ele não pode ser um livro chato. Ele é um livro muito divertido de se ler, por sinal. Tá? Recomendação minha aí. Bom, o próximo critério é o critério da experiência do usuário, chamada de UX ou UX. O nome você fala como você quiser, o X ou UX, eu vou falar o X, tá? Ela está relacionada com sentimentos e emoções dos usuários, né? É como uma pessoa se sente sobre uma determinada experiência, tá? Então, existe, pessoal, uma diferença, tá? Entre a experiência do usuário, entre o X e IHC, tá? Existe uma diferença sobre isso, tá? Qual que é a diferença entre o X e IHC? Sobre o X aqui, a UX ela vai tratar da experiência do usuário em qualquer cenário, não tratando apenas da interação com um determinado serviço ou produto, mas sim com todo o relacionamento, tá? Já a IHC não, a IHC ela é menos abrangente, ela vai tratar apenas da interação computacional, seja por meio de um sistema ou até mesmo com o uso de algum tipo de periférico, um mouse, às vezes, esse mouse é melhor do que o outro mouse. Esse controle aqui é melhor do que o outro controle, tá? Então a IHC ela vai tratar apenas da interação em sistemas computacionais. A UX não, ela trata da experiência do usuário como um todo. Um exemplo de UX aqui, né? Quando você vai, por exemplo, num restaurante e você vai, antes de você comer a comida, você é muito bem recepcionado, o garçom oferece um local para você se assentar, né? Depois ele te dá dicas ali no menu, ali no cardápio, você vai, escolhe a comida, você come aquele prato, acha o prato maravilhoso. Ou seja, ali você teve uma experiência, né, não só com a comida, mas uma experiência com o atendimento como um todo, né? Por exemplo, você vai numa sapataria, a pessoa da sapataria te tratou muito bem, conversou, perguntou quais são as suas necessidades, o que você precisa? Eu vou te indicar isso, 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 isso. Aí ele te apresenta um sapato, uma sandália bonita, né? E falou, nossa, era justamente isso que eu estava precisando, se viu direitinho aqui, tal, lá. Você foi embora, ele te mandou uma mensagem aí, gostou, se viu, tá dando certo, né? O que é isso? Você teve uma experiência com o atendimento, né? Antes mesmo de ter uma experiência com o produto. Isso é chamado de UX ou UX, é a experiência do usuário como um todo, tá certo? Tá? E a UX, ela sempre vai estar presente na IHC. Já o contrário só acontece em casos onde a gente tem um celular ou computador envolvido, né? Qual seria um exemplo de IHC, né? Por exemplo, IHC seria a interação, por exemplo, de um jogador, um cara que está jogando ali um PlayStation, por exemplo, um Xbox ali, né? Ele está tendo uma interação ali com um sistema computacional, né? A experiência do usuário vai estar diretamente ligada à interação com uma máquina, não especificamente com outras questões que trata o X. Tá certo? Então essa é a diferença entre esses dois conceitos aí que a gente tem visto. Beleza? Bom, as boas experiências, elas necessariamente atendem a 3 pontos principais. O primeiro que está na base aqui é a utilidade. Eu preciso realmente utilizar isso aqui? Beleza? Será que eu preciso? Não, preciso. Isso aqui eu preciso. Tá. Beleza. Então, o segundo nível aqui é a usabilidade. Será que eu consigo utilizar isso aqui? Consigo? Se eu consigo, beleza. Então, vamos para o último nível aqui, que é desejabilidade. Será que eu quero mesmo usar? Tá? Então, as boas experiências, elas estão alicerçadas nesses 3 pontos aí. Tá certo? Isso é o que trata ao X. Tá? A experiência do usuário. Tranquilo? Bom, o terceiro ponto aqui de avaliação em IHC é acessibilidade, né? Está relacionado à remoção das barreiras que impedem demais usuários de serem capazes de acessar a interface do sistema e de interagir com ele. Olha essa historinha aqui, ó, de deficiência visual. Joana é uma jovem brasileira deficiente visual interessada em continuar estudando.
ela ouviu no noticiário da TV que o vestibular de várias universidades públicas levará em conta a nota do Enem. Utilizando um leitor de telas, ela conseguiu acessar o site de inscrição do Enem para obter informações a respeito do exame. Né? No website, ela descobriu que precisava do número de identidade CPF, mas não conseguiu encontrar um link para iniciar a inscrição. E nem percebeu que o período de inscrição já tinha terminado. Por que ela não percebeu essas informações? Se analisarmos a figura que eu vou mostrar daqui a pouquinho, vamos perceber que o link para iniciar a inscrição era uma figura. E a informação de que o período de inscrição terminou se encontrava dentro dessa figura. E nenhuma dessas informações pôde ser lida pelo leitor de tela, e ela não teve acesso a informações sobre um serviço que o Estado deveria oferecer para toda a população brasileira. Olha para você ver, pessoal, um erro impediu a Joana, que era deficiente visual, tá, de fazer sua inscrição no Enem. Tá? Olha lá o site do Enem da época lá. Então, você tinha lá o site, tinha aqui uma imagem escrita assim, ó, inscrições encerradas, e outra imagem aqui, acompanhe sua inscrição. Tá? E ela estava utilizando um software leitor de tela, como ela é deficiente visual, então ela só ouvia, então o leitor ia lendo para ela as opções. Mas ela não achou nada para poder se inscrever, por quê? Aqui era uma imagem. Aqui entra, pessoal, os desenvolvedores aí, no HTML, né, que é a linguagem básica para você fazer a marcação de páginas web, né? No HTML nós temos o atributo alt, né, na tag chamada IMG. Na tag IMG é quando você insere imagens no site, né? Você tem um atributo alt. Para que serve esse atributo alt? Né? Ele serve para descrever o conteúdo das imagens de um site. Aqui nesse caso aqui, com certeza essa imagem aqui que eles colocaram dizendo que as inscrições estavam encerradas, eles não colocaram esse atributo alt na tag, né? Por quê? Os leitores de tela, eles fazem leitura desse atributo alt ali. Eles poderiam até ter colocado uma imagem, não tem problema. O problema aqui não é a imagem. O problema aqui é eles não ter preenchido o atributo alt na tag IMG. Se o atributo alt tivesse preenchido, o leitor de tela tinha falado, olha, existe um botão escrito com inscrições encerradas. Aí ela fala assim, poxa, então as inscrições foram encerradas. Tá? Ele iria saber. Né? Então, quando a gente não coloca esse atributo alt ali nas tags, os deficientes visuais, eles sabem que existe uma imagem ali, né, no conteúdo do site, mas eles não sabem do que se trata aquela imagem. Tá? Por isso que é importantíssimo. Às vezes você tem uma imagem ali é só uma imagem de enfeite, um cavalo, por exemplo. A imagem de um cavalo que você pôs no seu site ali. Preencha o atributo alt na tag IMG. Né? Aqui temos uma imagem de um cavalo que está correndo com 5 cachorros. Você está entendendo? Por quê? Os deficientes visuais, eles não estão vendo a imagem, mas eles estão ouvindo o leitor de tela que está descrevendo a imagem para eles. Então são coisinhas simples aqui que permitem que se eleve o nível das aplicações, das interfaces, né? E aumente os critérios, né? Seja nesse quesito aqui de acessibilidade, seja muito bem avaliado. Tá? As interfaces sejam melhores por causa da questão da acessibilidade. É um critério. Tá? Né? E coisinhas simples ali, na hora que você está desenvolvendo ali, codificando ali, né? Você insere ali a tag IMG para inserir uma imagem, por que não colocar um atributo alt e explicar o que tem dentro daquela imagem? Tá certo? Fica a dica aí quando vocês estiverem mexendo com HTML. E por último, você tem o último critério, que é de comunicabilidade. De que trata? Né? Ele chama atenção para a responsabilidade do designer comunicar ao usuário as suas intenções de design e a lógica que rege o comportamento da interface. Então aqui, quem nunca viu aqui uma telinha de copiar antiga, né? Você está ali simplesmente copiando o arquivo e o usuário pode perguntar, o que acontece se eu clicar em cancelar? Será que os arquivos copiados vão permanecer no pendrive ou vão ser removidos? Não sei. A tela não está me comunicando nada. E aí, nas melhorias que se teve aí de sistemas operacionais, eles melhoraram essa telinha de copiar. Olha para você ver que bacana. Né? Aqui você pode pausar a cópia, você pode cancelar a cópia, você pode ver o que já foi copiado ou não. Certo? Tempo restante, os itens restantes, tá vendo?
Tantos itens já foram copiados, falta tantos. Então aqui você tem uma comunicação aqui, já ilumina a situação aqui, tá? O sistema está comunicando para o usuário como que está a situação, tá? Diferente dessa imagem anterior aqui, que simplesmente está assim, copiando, você não sabe para onde que foi, para onde que vai, tá certo? O que mais? Olha aqui outro exemplo aqui no Word, olha a evolução das interfaces aqui no Word e aqui, ó. Aqui o Word, vocês colocavam o mouse aqui em cima da ferramenta pincel e só escrevia assim, pincel. Ah, tá, pincel. Para que serve esse pincel? Não sei. Aqui, eles evoluíram. Quando você bota a mão aqui, ó, formatar pincel. Aí aqui ele mostra um atalho, uma explicação rápida sobre como que funciona essa ferramenta. Olha que bacana. Né? Só de você pôr o mouse aqui em cima, ele te dá o nome da ferramenta e te fala como usar. Olha que bacana. Comunicabilidade. Tá certo? Aqui as versões 2003 e 2007. Foi nessas versões que eu mencionei anteriormente aqui que houve uma evolução. Né? Então as interfaces elas vão evoluindo e vão melhorando esses 4 critérios de usabilidade que eu mencionei aqui para vocês. Tá certo? Bom, para que a gente construa interfaces melhores, cada vez melhores, nós temos que obedecer esses 4 critérios de avaliação em IHC. Usabilidade, a UX, né, a experiência do usuário, a acessibilidade, né, para pessoas com necessidades especiais e a comunicabilidade, ou seja, o sistema ele tem que comunicar para o usuário onde ele está, o que ele está fazendo, como que está as situações, dar feedback, né, dos processos, tá certo? Então, fazendo isso, eu tenho certeza que a minha interface ela vai ser uma interface muito boa e a interação do usuário com essa interface vai ser cada vez melhor, tá certo? Na aula de hoje a gente fica por aqui e até a nossa próxima aula.